Esta é a leitura do artigo de Anna von Reitz, datado do dia 22 de fevereiro de 2023, intitulado Relativamente à recuperação de todos os bens globais na origem do Fundo Fiduciário da família Dávila. Isto foi escrito na forma de um aviso público internacional emitido no dia 22 de fevereiro do ano 2023 e é uma história do mundo de 1851 a 2023, que deixa todos os políticos e banqueiros desonestos do mundo tão vazios quanto um balão estourado. Relativo à recuperação de todos os bens globais na origem do Fundo Fiduciário, a Trust, da família Dávila. Demetrios Julius Shiva é o herdeiro legal de todos os ativos oriundos da Trust da família Dávila, que eventualmente se tornou o Trust sob o código FLAT, as iniciais de Francorito, Lolita, Ávila, Trinidad. Este é um aviso mundial público e internacional de que Demetrios Julius Shiva não é mais um cidadão territorial, o citizen, é um nacional do Estado de Carolina do Sul, um dos Estados soberanos da União. E eu, Ana Maria Reitzinger, fiduciária para os Estados Unidos da América, a nossa Federação de Estados sem personalidade jurídica, sendo a fiduciária dele em todas as jurisdições internacionais e globais, devido ao colapso da Confederação dos Estados e da República Federal, ambas, em 1860-61. Em 5 de outubro de 2005, Franco Reto Miguel Cortés Dávila, o bisneto do Sr. Dom Franco Miguel de Ávila, forneceu a Demetrios Julius Shiva uma procuração-geral irrevogável, conferindo toda a propriedade legal e legítima de todos os bens pertencentes ao trust da família Dávila a Demetrios Julius Shiva. Franco Reto não tinha herdeiros diretos. Então optou por deixar a sua propriedade a um parente, Demetrios Julius Shiva. Demetrios Julius Shiva foi escolhido pelos seus predecessores como o próximo ramo da árvore genealógica da família Dávila. E isso deve ser entendido. É um trust privado familiar e um assunto privado de família. O trust da família Dávila e os seus ativos não pertencem a nenhum advogado, administrador fiduciário, público ou governo. Demetrios Julius Shiva também é o procurador nomeado pelo Tribunal para o espólio de Severino Garcia Starr Romana, atuando na jurisdição internacional para descobrir, coletar e liquidar o espólio de Severino Garcia Starr Romana, que era o depositário-chefe de metais empregado pela família para distribuir os ativos do trust da família Dávila. Os bens do que simplificadamente chamaremos trust da família Ávila nunca pertenceram a Severino Garcia Starr Romana e são devidos por inteiro a favor do legítimo herdeiro, Demetrios Julius Shiva. Demetrios Julius Shiva recebeu instruções muito específicas dos seus predecessores sobre o uso de ativos fiduciários e onde localizar essa enorme riqueza. Foi-lhe dito para ir a os Estados Unidos da América, mas ele não entendeu imediatamente que havia uma diferença entre os Estados Unidos territoriais da América, sob jurisdição britânica, e os verdadeiros os Estados Unidos da América. Então demorou alguns anos até desembarcar e estabelecer-se no seu estatuto político legítimo como um Caroliano do Sul. A Carolina do Sul é um Estado orgânico da União. Nunca esteve envolvido como combatente no conflito mercenário conhecido como Guerra Civil Americana. Todo este conflito foi engendrado e travado por organizações empresariais do Estado do Estado. A Carolina do Sul possui uma jurisdição separada, distinta e irrestrita. Não está nem nunca esteve sujeita a qualquer custódia territorial legítima. Demetrios Julius Shiva, um caroliano do Sul e membro da Assembleia da Carolina do Sul, nunca pegou em armas contra nada e faz parte do público em geral da Carolina do Sul. Devido à proteção completa da sua propriedade e da sua pessoa legítima, sob o artigo 4º
da Constituição dos Estados Unidos da América. O governo incorporado territorial dos Estados Unidos da América, fazendo negócios como os USA Inc., incorporados, e seus aliados, os banqueiros internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional FMI, as Nações Unidas e outros têm vindo colaborando e conspirando junto para prevenir que Dmitry Júlio Shiva recupere os bens pertencentes à sua família e ativamente deturparam-o à sua vontade e à sua expressa confiança. Toda esta situação é uma violação grosseira de confiança. Violação grosseira dos tratados fiscais envolvidos, violação grosseira das garantias constitucionais devidas a Dmitry Júlio Shiva e violação grosseira dos contratos de serviço que o território britânico dos Estados Unidos da América detém e que os USA Inc. foi responsável por realizar. Juntas, estas entidades incorporadas e as pessoas legais de ficção associadas roubaram e confiscaram os ativos do Trust da família Ávila, do Trust da família Saint-Germain e do Trust de V.K. Durham, e mais de 5.000 outros familiares privados sob condições de fraude, deturpação e quebra de confiança, em violação do direito internacional. Os vários militares responsáveis por manter a paz e preservar os ativos avançaram para consolidar os enormes ativos físicos, representados por estes mais de 5.000 trusts privados, num gigantesco fundo público, sem o acordo consensual dos atuais proprietários e herdeiros. Eles fizeram isto sob um esquema de falsa personificação, fingindo que os proprietários dos bens estão mortos ou com um paradeiro desconhecido, e alterando não consensualmente o estatuto político e a posição das vítimas sem o seu conhecimento e contra a sua vontade. Assim, os perpetradores procuraram criar um governo único militar mundial por meio do confisco ilegal e ilegítimo de bens privados. Dmitry Júlio Shiva escolheu os Estados Unidos como a sua residência permanente e a Carolina do Sul como o seu Estado da União e pertença. Como um imigrante recente, ele negou publicamente qualquer associação com quaisquer organizações rebeldes de Estado do Estado. Há muito distintas. E avançou para liquidar o património global de Severino Garcia Starr Romana e anulou o Código de Ativos FLAT, como ativos que não pertencem legitimamente à propriedade. Dmitry Júlio Shiva cedeu adequadamente os ativos a os Estados Unidos da América, a nossa Federação de Estados sem personalidade jurídica, e designou o fiduciário da Federação para agir em favor da família de Ávila, também conhecida como família d'Ávila ou família de Ávila, e que simplesmente chamamos unicamente de família Ávila, na realização da sua vontade, que esses bens elevassem a humanidade e libertassem homens e mulheres das correntes da pobreza e da ignorância. Tendo feito isso como procuradora, Dmitry Júlio Shiva, por este meio, fornece notificação pública internacional de liquidação e jurisdição do Trust da família Ávila, os seus ativos e os seus derivados. O património Ávila e o Trust da família Ávila e os seus ativos estão cobertos por tratados fiscais internacionais e outros tratados vinculativos que os Estados Unidos têm com muitos outros países. Portanto, os países e os bancos que detêm estes ativos são obrigados por lei a ajudar na liquidação desse património global. Dmitry Júlio Shiva solicitou que todos os ativos globais atualmente depositados no Sistema Bancário Federal Global, juntamente com os ativos localizados em locais ocultos, apenas conhecidos por ele, sejam depositados dentro dos limites físicos continentais de os Estados Unidos e ou sob controle de os Estados Unidos da América. A nossa Federação de Estados sem personalidade jurídica não incorporados, se um acordo blindado não puder ser alcançado, para garantir que todos esses ativos permaneçam propriedade privada, protegidos publicamente e a salvo nas suas presentes localizações. A relocalização de ativos de ouro pode ser distribuída ou consolidada. Todos os bancos centrais que desejam reter os seus depósitos originais e recursos de crédito são instados a entrar em contacto com o Departamento do Tesouro Federal dentro do Banco de Compensações Internacionais.
e de defender a adoção de um novo acordo de 50 anos. Sob instrução direta de Dmitry Juliushiva, os ativos das contas mestras do Código FLAT serão disponibilizados a os Estados Unidos da América, ou seja, a nossa Federação não incorporada de soberania orgânica de Estados da União. E por meio de os Estados Unidos da América, a nossa Federação de Estados não incorporados, serão disponibilizados a povos amistosos e governos honestos em todo o mundo. Esses ativos colossais serão disponibilizados por meio do nosso próprio International Trade Bank, Banco Internacional de Trocas de Bens e Serviços, e o Banco Comercial Subsidiário, no sentido de apoiar programas e projetos de infraestruturas, fazer doações para limpar a poluição, desenvolver alimentos seguros de alta qualidade, água limpa para cada país, de modo ao seu uso e levar a humanidade através do ensino, artes, artesanato e preservação cultural, jardins e reflorestamento, restauração e purificação de água e financiando projetos globais que criam empregos, investem em tecnologia benéfica, desenvolvem recursos energéticos globais limpos e melhoram e ampliam a infraestrutura. O nosso foco é inteiramente o de melhorar a vida, a saúde e o ensino de todos na Terra. Restaurar a saúde ecológica e o equilíbrio entre o mar, a terra, o solo e os recursos de água doce de cada país. E fazer tudo o que for necessário para alcançar estes objetivos. Abaixo está um breve histórico dos acontecimentos relativos a todos os ativos globais que se originaram do trust da família Ávila e o porquê de Demétrio Júlio Shiva ter autoridade total e o porquê de estarmos onde estamos hoje, enfrentando genocídio e guerra pelo lucro promovido por entidades incorporadas, sem nenhum direito natural de existir e nenhuma reivindicação válida sobre estes bens privados. No ano de 1850, o Federal Global Banking System, o Sistema Bancário Federal Global, foi estabelecido por 12 famílias de banqueiros, 7 dos Estados Unidos da América e 5 da Europa, e localizados em Zurique, na Suíça, onde estabeleceram uma zona de banca livre semelhante às zonas francas de hoje. No ano de 1851, o Sr. Dom Franco Miguel de Ávila fez uma petição ao Supremo Tribunal Espanhol para permitir que a sua vasta fortuna fosse depositada nesse sistema bancário federal global. O Tribunal Espanhol decidiu a favor do Sr. Dom Franco Miguel de Ávila, pois o Tribunal determinou que esses ativos não eram de origem criminosa e aprovou o seu depósito. Esta petição foi iniciada pelo Sr. Dom Franco Miguel de Ávila, por preocupação com a sua segurança. No ano de 1862, casou-se com Sua Alteza Real Dona Trindade Assis de Vilarba de Ávila. Porém, nesse mesmo ano, ambos foram brutalmente assassinados, deixando para trás o filho pequeno. Esta tragédia e crime hediondo ecoaram ao longo dos anos como uma tragédia para a família Ávila e para o mundo inteiro. Tanto a Revolução Russa quanto a Guerra Civil Espanhola são resultados do que esses banqueiros sem escrúpulos e entidades incorporadas fomentaram em nome do lucro e do controle coercivo. Hoje, continuamos a ver mais desse tipo de postura e obra, na forma de desastres pré-planeados e na desfiguração deliberada do genoma humano. Devido ao estatuto infantil do herdeiro da Ávila, um administrador foi nomeado para lidar com todos os ativos do trust da família Ávila, e o administrador continuou a depositar todos os ativos no sistema bancário federal global, por meio de um total de 57 bancos localizados em 33 países diferentes, um processo que levou 90 anos a ser concluído. O último depósito foi feito a 7 de outubro de 1941. A intenção original era apoiar programas governamentais e infraestrutura em todo o mundo, de modo a aliviar as pessoas e a economia mundial da carga tributária e do custo de administração de impostos. Mas a Segunda Guerra Mundial interferiu e colocou outras necessidades urgentes, a reconstrução de grande parte do mundo. Durante a sua vida, o Sr. Dom Franco Miguel de Ávila fez um acordo com o sistema bancário federal global,
com a condição de que todos os depósitos da sua vasta fortuna fossem investidos e administrados pelo Sistema Bancário Federal Global durante um total de 50 anos, a partir da data do último depósito que imobilizou todos os ativos até 7 de outubro de 1991. O Sistema Bancário Federal Global concordou em pagar 4% ao ano ao Trust da família Ávila, cobrindo todas as despesas e exigindo que todos os ativos fossem isentos de impostos. Em preparação para 7 de outubro de 1991, o administrador criou o Trust da família Ávila sob o código FLAT, que significa Franco-Rito Lolita Ávila Trinidad. As contas código 333 são participações imobiliárias, as contas código 555 são participações em dinheiro, as contas código 777 são metais preciosos, ouro, prata, platina, etc. E as contas código 999 são participações sociais que incluem a propriedade de ações de bancos e sociedades que se beneficiaram do uso dos ativos do Trust Ávila. Todas as contas do grupo ASBLP de bancos e empresas também representam os lucros do proprietário do ativo negociando esses ativos durante 50 anos e atualmente sendo mal administrados pelo Banco Mundial. O último depósito global foi feito em 7 de outubro de 1941 e naquela época o ouro estava fixado a $35,5 por onça. E o Trust da família Ávila foi avaliado nos impressionantes 300 dodecatilhões, que é representado pelo número que podem ver na imagem. Hoje o ouro está avaliado em mais de $1.800 por onça. Então o Trust da família Ávila ganhou mais de 50 vezes a avaliação de 1991. Tudo assente em ativos de ouro e sem contar quaisquer outros ativos das contas mestras do código FLAT, o Trust Ávila é de facto capaz de pagar e liquidar todas as dívidas, perdoar todas as dívidas, comprar todas as dívidas, pagar todas as dívidas com base apenas nas suas participações em ouro. Esta avaliação estimada não inclui os juros acumulados e compostos a 4% ao ano. O valor das participações imobiliárias, ações e participações em empresas, que também incluem o grupo ASBLP de bancos e empresas, ou os ativos secretamente escondidos e depositados no Sistema Bancário Federal Global. Não inclui o valor de outros enormes trusts sediados nos Estados Unidos, tais como o Trust de Participações de Saint-Germain e as trusts do VK Durham, um dos maiores detentores de ativos de prata do mundo, nem quaisquer um dos mais de 5.000 fundos familiares privados que foram apreendidos sob condições de fraude e falsificação de identidade pelos governos territoriais incorporados em todo o mundo. O último depósito global foi feito durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América seriam a nação mais forte após a Segunda Guerra Mundial e o Acordo de Bretton Woods, em 1944, confirmou isso quando o dólar dos Estados Unidos substituiu a libra esterlina como a moeda mundial assente em ativos. O dólar dos Estados Unidos, significando o dólar de prata, reina como a moeda de reserva global porque é assente pelo nosso ouro e outros ativos. E todas as outras moedas que concordaram com o acordo de Bretton Woods e ficaram indexadas ao dólar dos Estados Unidos, o dólar de prata, desde então. A moeda de reserva do mundo é o dólar de prata dos Estados Unidos, não a nota de reserva federal, cuja denominação legal assenta no crédito devido aos proprietários verdadeiros dos ativos. Um total de 64 bancos centrais operam por meio do Banco de Compensações Internacionais para o Sistema de Reserva Federal Global, no qual a Reserva Federal dos Estados Unidos é apenas um dos 64 bancos centrais membros. Os Estados Unidos da América e as nações aliadas precisavam de ativos para apoiar o acordo de Bretton Woods e financiar a enorme responsabilidade financeira de reconstruir o mundo e a economia global após as duas guerras mundiais. O Trust da família Ávila era a única opção que estava distribuída e disponível nessa altura.
e foi solicitado ao administrador do Trust da família Ávila por cooperação na reestruturação destes ativos para ajudar na reconstrução do mundo e da economia mundial após a Segunda Guerra Mundial. O administrador do Trust da família Ávila não era o proprietário dos bens, e o próximo herdeiro, Franco Rito Miguel Cortés de Ávila, nasceu em 1938. Ele era uma criança pequena e não era capaz de entrar num contrato legal vinculativo que permitiria a esses ativos serem usados num programa de trocas comerciais federalmente sancionadas e que seria usado ao longo dos 50 anos do acordo para criar os fundos necessários para apoiar o Plano Marshall e outras medidas de reconstrução do mundo. Todos os ativos do Trust da família Ávila foram transferidos para a custódia de Severino Garcia Starr Romana como depositário-chefe de metais e proprietário legal, significa guardião, não proprietário no sentido comum da palavra. Um cargo que lhe permitiria lidar com os diretores e as agências criadas através do acordo de Bretton Woods. Todos os ativos do Trust da família Ávila foram depositados em nome de Severino Garcia Starr Romana, em 1950. E os ativos foram estrategicamente transferidos pela Marinha dos Estados Unidos, juntamente com os ativos recuperados da Alemanha e do Japão. Este processo levou 5 anos a ser concluído, pelo que o contrato original de 50 anos foi prorrogado por 14 anos para permitir um uso efetivo desses ativos durante 50 anos, a partir de 7 de outubro de 1955. O novo cronograma definido para o término do contrato era agora 7 de outubro de 2005. Ferdinand Marcos era um advogado brilhante antes de se tornar presidente das Filipinas e foi contratado por Severino Garcia Starr Romana como seu advogado quando foi nomeado o depositário-chefe de metais dos ativos do Trust da família Ávila, conforme admitido por Imelda Marcos em entrevista pela BBC a propósito desses factos. Ao contrário do seu marido, inicialmente, Imelda não estava sob um acordo de confidencialidade. Ferdinand Marcos usou a riqueza que acumulou como advogado de Severino para se tornar o presidente das Filipinas, o que comprometia a sua obrigação legal com Severino e também comprometia o juramento feito por ele ao povo das Filipinas, pois representava um possível conflito de interesses não revelado. Para ser justo, Marcos estava a agir sob um acordo de confidencialidade anterior à sua presidência. Portanto, a divulgação não era legalmente possível, um fato que acabaria por ser usado contra Marcos após a sua deposição como presidente das Filipinas. A ação contra Ferdinand Marcos será melhor explicada mais adiante, ao longo deste relato da história, quando chegarmos à parte sobre a má conduta dos diretores e agências envolvidos. Com o passar do tempo, Severino Garcia Starr Romana percebeu que não podia confiar que fossem honrados os acordos que havia firmado com os Estados Unidos territoriais britânicos da América. Os seus aliados, os banqueiros internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas e outros. Ele sabia que sofria de cirrose hepática incurável e, portanto, os seus dias estavam contados. Assim, Severino Garcia Starr Romana concebeu um plano para garantir que todos os ativos do Trust da família Ávila fossem protegidos e pudessem ser recuperados por Dmitrio Júlio Chiva, que foi escolhido pelos seus predecessores como o próximo ramo na família genealógica dos Ávila, se Franco Rito Miguel Cortés de Ávila e outros não pudessem continuar como os próximos herdeiros do Trust da família Ávila. Severino Garcia Starr Romana contactou Dmitrio Júlio Chiva em 1972 para informá-lo sobre o seu caminho e destino na vida, sem mencionar especificamente o Trust da família Ávila. Foi nessa altura que Dmitrio Júlio Chiva foi informado de que havia sido escolhido pelos seus antecessores para ser o herdeiro e que seria o responsável pela recuperação de todos os bens depositados em nome de Severino, na sua qualidade de depositário-chefe de metais. Július Dimitrios
Shiva foi instruído a seguir para os Estados Unidos da América e esperar até que Ferdinand Marcos, advogado de Severino Garcia Starromana, estivesse fora do poder nas Filipinas antes de implementar as instruções de Severino e dos seus predecessores. Isto era para proteger a segurança da filha de Severino. Severino Garcia Starromana tinha uma filha que escondeu secretamente para a proteger. O plano de Severino era morrer intencionalmente sem testamento, sem um testamento escrito. Ele deliberadamente emaranhou os ativos fiduciários junto com a sua propriedade pessoal, de modo a proteger os ativos. Severino ensinou à sua filha, desde muito cedo, tudo o que o Demetrius Júlio Shiva precisaria de saber para recuperar todos os bens que pertenciam ao trust da família Ávila. Demetrius Júlio Shiva foi informado de que tudo havia sido preparado e que ele não precisava saber de tudo, pois seria contactado por outras pessoas no momento apropriado. Então ele esperou com fé. Entretanto, Severino contou à filha Flor de Elisa Starromana que um jovem do leste europeu entraria em contacto com ela, no momento apropriado, e ela deveria ensinar a este jovem tudo o que ele precisava saber e então seguir as instruções do seu pai Severino e passar toda a autoridade para este jovem, Demetrius Júlio Shiva, através de procuração geral e irrevogável. Demetrius Júlio Shiva foi informado por Severino Garcia Starromana que ele, Demetrius Júlio Shiva, precisaria provar que Flor de Elisa Starromana era a única filha de Severino, através do Tribunal de Sucessões nas Filipinas, usando o ADN que Severino deixou em custódia. Tudo isto foi fielmente feito e realizado antes de Severino Garcia Starromana falecer em 30 de setembro de 1974. Ferdinand Marcos, como procurador de Severino Garcia Starromana, assumiu as responsabilidades cotidianas. Ele nomeou o seu filho mais velho, William V. Morales, para administrar todos os administradores fiduciários, curadores e ativos depositados sob o nome de Severino Garcia Starromana, ou qualquer um dos muitos pseudónimos de Severino. No entanto, a pressão aumentava sobre Ferdinand Marcos, como presidente das Filipinas e como procurador de todos os ativos globais depositados em nome de Severino Garcia Starromana e seus pseudónimos. Ferdinand Marcos encontrou-se com Ronald Reagan na Casa Branca em 16 de setembro de 1982. Marcos afirmou no seu discurso cerimonial que os Estados Unidos da América devem permanecer fortes e firmes como um líder mundial pela liberdade sobre a Constituição original e as suas 10 primeiras emendas, Bill of Rights. Durante essa reunião, Ferdinand Marcos autorizou a impressão de uma vasta quantidade de folhas de dólares não cortados dos Estados Unidos, assente no ouro depositado em nome de Severino Garcia Starromana, e concordou que esse dinheiro assente em ouro seria disponibilizado para financiar projetos globais e usado para elevar toda a humanidade. Quando o acordo de 50 anos expirou, em 7 de outubro de 2005, Ferdinand Marcos estava a sofrer uma pressão tremenda para deixar o cargo de presidente das Filipinas, porque ele não podia explicar as suas obrigações para com Severino Garcia Starromana, feitas sob um manto de sigilo do acordo de confidencialidade. Em 20 de dezembro de 1985, Ferdinand Marcos cedeu e transferiu para o Banco Mundial a gestão de todos os ativos acumulados no grupo ASBLP de bancos e empresas. A fonte desses ativos da ASBLP era outra parte do trust da família Ávila. O próximo administrador desses ativos foi Anthony Santiago Martin, que tinha apenas 11 anos na época e não era capaz de administrar esses ativos. O acordo era que o Banco Mundial administraria esses ativos até que Anthony Santiago Martin completasse 18 anos e fosse maior de idade. Esses ativos foram os lucros acumulados do Programa de Trocas Comerciais sancionadas federalmente, configurado para usar os ativos da família Ávila por 50 anos, com o objetivo de financiar as obrigações dos Estados Unidos da América sob os acordos de Bretton Woods e o Plano Marshall. Em fevereiro de 1986, apenas 2 meses depois de Ferdinand Marcos dar ao Banco Mundial a administração desses ativos de trocas comerciais ASBLP,
que excediam em muito o valor original dos ativos fiduciários da família Dávila. Ferdinand Marcos foi destituído do cargo de presidente das Filipinas e exilado na ilha do Havaí. O filho mais velho de Marcos, William Morales, ficou com o controle dos bens e seguiu as instruções que lhe foram dadas pelo seu pai para entregar os bens do trust da família Dávila a Demetrios Julius Shiva, através de uma procuração geral irrevogável, e assim foi feito posteriormente. Ferdinand Marcos morreu no exílio em 1989 e Demetrios Julius Shiva começou a implementar as instruções que lhe foram dadas por Severino Garcia Starromana. Ferdinand Marcos disse a Demetrios Julius Shiva e outros que dar ao Banco Mundial autoridade sobre as contas do ASBLP foi o maior erro que ele já havia cometido. Criou a possibilidade de prevaricação em grande escala. Quando Ferdinand Marcos deixou as Filipinas, ele teve apenas 1 hora para recolher os seus pertences, pelo que não teve escolha a não ser deixar todos os documentos que ele tinha guardados no Palácio Presidencial. Todas as folhas que Ferdinand Marcos tinha sobre todos os ativos globais depositados em nome do seu empregador Severino Garcia Starromana foram perdidos, pois o Palácio Presidencial foi saqueado por centenas de pessoas que levaram esses documentos. Os documentos obtidos dessa maneira foram alterados e usados para criar reivindicações falsas contra os ativos do trust da família Dávila. Essa é a razão pela qual o Tribunal Regional de Primeira Instância da República das Filipinas, Divisão 23 da Terceira Região Judicial da cidade de Cabanatuan, foi chamado a emitir uma sentença final de que não havia outros requerentes do espólio de Severino, além de Flor de Lisa Starromana, a filha de Severino. Nos anos de 1999 e 2000, Demetrios Julius Shiva provou no Tribunal Regional da República das Filipinas, Terceira Região Judicial, Secção 23 da cidade de Cabanatuan, usando o ADN de Severino, que Flor de Lisa Starromana era a única filha de Severino Garcia Starromana, e foi declarada herdeira e administradora dos seus bens. O tribunal emitiu esta decisão e um período de carência de 30 dias foi concedido para qualquer outro reclamante se apresentar. Nenhum fez, embora avisos legais públicos tenham sido devidamente publicados. A disposição da propriedade pelo Tribunal de Sucessões sanou e tornou-se definitiva em 2000. Flor de Elisa foi instruída pelo seu pai, Severino, a passar toda a autoridade sobre o espólio a Demetrios Julius Shiva por meio de procuração geral irrevogável, e a ensinar-lhe tudo o que Severino lhe ensinou. No mesmo período, enquanto faziam tudo isso, Demetrios Julius Shiva obteve uma ordem do Tribunal Federal do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Norte da Divisão Leste de Illinois, juiz Charles R. Norgal, que fora nomeado juiz federal pelo presidente Ronald Reagan. A Justiça Federal nomeou Demetrios Julius Shiva como procurador do espólio de Severino Garcia Starromana e ordenou-lhe que descobrisse, arrecadasse e liquidasse o espólio de Severino Garcia Starromana. Demetrios Julius Shiva não foi imediatamente informado sobre Franco Rito Miguel Cortés Dávila, pois este plano exigia total sigilo. Demetrios Julius Shiva era o próximo ramo da árvore genealógica Ávila. Franco Rito transferiu toda a propriedade e controle dos bens para Demetrios Julius Shiva, como herdeiro. Esta foi a peça final do quebra-cabeças e do plano de transferência implementado por Severino Garcia Starromana antes da sua morte. Esta ação apanhou de surpresa os Estados Unidos territoriais britânicos da América e os seus aliados, os banqueiros internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas e outros. Os restantes administradores fiduciários e os curadores secundários todos entregaram os seus cargos através de procuração geral irrevogável, um total de 17 documentos, concedidos livremente a Demetrios Julius Shiva como herdeiro e executor. Demetrios Julius Shiva foi nomeado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Norte da Divisão Leste de Illinois, juiz Charles R. Norgal, como procurador de Flor de Lisa Garcia Starromana.
bem como da propriedade de Severino Garcia Starromana. Demetrios Júlio Chiva é, portanto, legal e legitimamente o único que tem autoridade e capacidade para liquidar o património global e resolver quaisquer reivindicações. O trust da família Ávila é o único pretendente legítimo contra o espólio de Severino Garcia Starromana e, após a conclusão deste plano, Demetrios Júlio Chiva era o único herdeiro reconhecido e herdeiro legítimo do trust da família Ávila. Este resultado perturbou os Estados Unidos territoriais britânicos da América e os seus aliados, os banqueiros internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas e outros. Aparentemente porque Demetrios Júlio Chiva nasceu e cresceu na Europa Oriental. E isso continuou a ser um ponto de controvérsia nas mentes de algumas partes míopes e paranoicas. Demetrios Júlio Chiva vive neste país há quase 30 anos e ama-o. Ama o seu povo e ama os seus acalentados ideais fundadores que prevêem liberdade e abundância para todos. Isto é o que ele prevê para todas as pessoas em todos os lugares, sem exceção. O facto adicional é que, mesmo que ele fosse um comunista delirante com aspirações políticas, e nada disso é verdade, ainda seria o seu dinheiro, os seus bens e a sua responsabilidade de decidir o que quer fazer com esta vasta fortuna herdada. É sua intenção e direito cumprir a vontade dos seus ancestrais e família, que é usar os bens para elevar a humanidade e libertar as pessoas da pobreza, ignorância, poluição e medo de não poderem alimentar as suas famílias, obter cuidados médicos ou ter um lugar decente para morar. Não é direito das Forças Armadas de qualquer nação, da CIA, do Departamento de Segurança Interna ou do Departamento Nacional de Saúde dos Estados Unidos ou de quaisquer outra agência de sopa de letrinhas que supostamente trabalha para a empresa dos Estados Unidos interferir na implantação destes ativos para estes fins. Não cabe a eles dizer nada sobre o que Demetrios Júlio Chiva faz com o seu dinheiro. Nem é da conta deles, desde que o dinheiro seja usado para bons propósitos, para ajudar e curar. Todos eles sabem disso. Todos sabem que Demetrios Júlio Chiva não pode ser legalmente demitido e que não há motivos legítimos para objectar. No entanto, eles trabalharam incansavelmente para atrasar a liquidação da propriedade, enquanto tentam encontrar uma maneira de confiscar ou roubar completamente estes bens de propriedade privada. Por exemplo, agentes prenderam Demetrios Júlio Chiva sob falso pretexto e mantiveram-no por 3 meses sem acusações. Finalmente, libertaram-no, expondo a palhaçada do sistema de justiça e tornando a vida difícil a ele, assim diminuindo a sua capacidade de levantar a liquidez necessária para fazer cumprir os seus direitos indiscutíveis. Tais agentes e ações limitaram, ameaçaram, obstruíram e atrasaram a capacidade de Demetrios Júlio Chiva recuperar estes ativos globais e administrá-los adequadamente. Isto é, e continua a ser, uma conspiração governamental contra um acordo imobiliário privado pelos Estados Unidos territoriais britânicos da América e seus aliados, os banqueiros internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas e outros, que pensam dever ter controle sobre o que Demetrios Júlio Chiva faz com os seus bens. A conspiração contra os direitos básicos é um ato criminoso e não prescreve. Seria do melhor interesse de todos os envolvidos nessas atividades ilegais e imorais contra Demetrios Júlio Chiva trabalhar com ele e o seu trust legítimo para estabelecer um novo acordo de 50 anos sobre os ativos básicos e os ativos comerciais de crédito, gerado pelo trust da família Ávila, e finalmente ajudar Demetrios Júlio Chiva com a recuperação e a redistribuição de todos estes ativos colocados por todo o mundo. Os banqueiros internacionais mantiveram desinformados os conspiradores de ambos os lados, propositadamente. E, portanto, com as pessoas originais que fizeram estes acordos mortas e desaparecidas, a maioria dos líderes em Washington não tem nenhuma ideia do tamanho e do valor reais desta trust global. O facto é que estes ativos foram depositados globalmente para os salvaguardar de quaisquer convulsões políticas de qualquer um dos países, e apenas 1% dos ativos foram depositados nos Estados Unidos.
O interesse próprio dos banqueiros e o preconceito contra a Europa Oriental, em geral, têm sido usados para promover o roubo e a deturpação de toda esta situação. Dmitry Júlio Shiva, há muito tempo, tomou a decisão de se mudar para os Estados Unidos, porque está alinhado com os princípios da liberdade humana e do livre-arbítrio individual. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas ficou. Aprendeu inglês, foi trabalhar e, finalmente, publicou a sua escolha de residência na Carolina do Sul. Isto coloca-o diretamente sob a proteção deste Estado soberano da União e da sua Federação de Estados, que faz negócios como os Estados Unidos da América desde 1776. Isto resolve qualquer dúvida sobre o seu estatuto político ou a jurisdição em que ele escolhe viver e encerra qualquer reclamação ou suposição por parte dos Estados Unidos territoriais britânicos da América. Ele atribuiu os seus bens aos cuidados de os Estados Unidos da América, a nossa federação não incorporada, sem personalidade jurídica, de soberania orgânica de Estados da União. E se mantém como um homem livre, sem obrigações de cidadania de qualquer tipo neste país. Dmitry Júlio Shiva é reconhecido como um não-combatente pacífico pelo atual governo deste país e foi recebido como membro da Assembleia da Carolina do Sul, o legítimo governo do Estado republicano. Todo e qualquer funcionário, agente, agências ou agentes de qualquer entidade sujeita ou reivindicando a autoridade decorrente de qualquer Constituição ou acordo da Commonwealth é colocado sob aviso público de todos os fatos anteriores e considerado 100% responsável a nível pessoal e comercial por qualquer dano, interferência ou obstrução de Dmitry Júlio Shiva e dos seus esforços para resolver os seus próprios negócios privados e recuperar ativos que lhe pertencem legal e legitimamente. Os Estados Unidos da América, que é a nossa Federação não incorporada de Estados soberanos, e a fiduciária da Federação Ana Maria Reitzinger, exigem conformidade de todas as entidades incorporadas em todo o mundo, incluindo o Bank of International Settlements e os membros do Global Federal Banking System, para produzir os registros e balanços do código MEST-FLAT, contas e as contas ASB-LP derivadas sem mais obstruções, deturpações ou argumentos. Dmitry Júlio Shiva, suas pessoas e suas propriedades estão sob a nossa proteção em todas as jurisdições internacionais e globais da lei. Determinamos, com plena satisfação e boa razão, que Dmitry Júlio Shiva não é uma ameaça para os Estados Unidos territoriais britânicos da América, os Estados Unidos municipais ou quaisquer outro governo. A maior ameaça aos Estados Unidos territoriais britânicos da América continuam a ser os banqueiros internacionais que são responsáveis por esta situação desde 2005. Todos os governos que detêm participações nos ativos do Trust Ávila estão vinculados a tratados fiscais e outros acordos para produzir esses registros e entregá-los, e o controle dos ativos referenciados ao herdeiro executor legal e legítimo, e são obrigados a acelerar a liquidação da propriedade do Severino Garcia Star Romana sem mais demora ou ofuscação. O Departamento do Tesouro Federal e todas as organizações subsidiárias, bancos de lingotes de ouro e outros detentores de ouro físico pertencente a os Estados Unidos da América e ao seu povo, são obrigados a tomar medidas semelhantes para prestar contas da sua administração, dos nossos ativos e das contas mestras do código FLAT. O Banco Mundial é responsável por contabilizar as contas ASB-LP derivadas e os recibos das 14 mil toneladas de ouro investidas para nós naquela instituição e seus bancos subsidiários, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, em 1934, por Franklin Delano Roosevelt. O mundo mudou nos últimos 100 anos, mas as obrigações da fidúcia legítimas e legais permanecem as mesmas. Em 2009, o então presidente Obama enviou uma equipa de mais de 50 pessoas para inventariar o ouro depositado na Suíça. Esta equipa foi prontamente removida da Suíça porque os contratos haviam expirado em 2005 e os Estados Unidos territoriais britânicos da América não tinham mais autoridade relativa aos ativos.
Conforme demonstrado, os Estados Unidos da América, a nossa federação sem personalidade jurídica de soberania orgânica de Estados da União, é o novo concessionário. E a nossa fiduciária fez esta prestação de contas da história e esta exigência de cumprimento como um passo necessário para acertar as contas e reiniciar a economia mundial numa base sólida. Os Estados americanos e o Banco das Nações e o Banco Comercial ASAN serão os receptores e a nova Câmara de Compensação da Federação e o Tesouro da Federação servirão como instrumentos para concluir as transferências internacionais e globais. Os nossos afiliados credenciados do Global Family Bank estão prontos para estabelecer contas institucionais e individuais. Este é um sistema bancário separado e independente do SWIFT, ou BRICS, habilitado para concluir transações, tanto trocas de bens e serviços como de comércio. A nossa Federação de Estados emitiu uma nova moeda assente em ouro, o dólar da Federação Americana, AFD, que estará disponível através da denominação e começará a ser negociada a 1/100º de uma onça de ouro puro 99%. O dólar dos Estados Unidos, dólar de prata, continuará a ser emitido e honrado, bem como outras moedas sob encomenda da Casa da Moeda dos Estados Unidos. Com exceção para as notas da Reserva Federal impressas no exterior desde 2009, as notas da Reserva Federal também continuarão a ser honradas. Dmitry Julushiva e os Estados Unidos da América estão prontos, dispostos e aptos a ajudar o mundo inteiro a estabelecer um novo acordo de 50 anos para destacar mais ativos e mais crédito para subscrever toda a economia mundial, bem como financiar projetos virtualmente ilimitados de limpeza do meio ambiente, construir infraestrutura, promover a paz e ajudar a construir comunidades seguras e vidas plenas à escala planetária. Tal desfecho risonho só pode ser garantido pela adesão à lei e às práticas tradicionais estabelecidas pelos nossos antepassados. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Só podemos construir um mundo melhor sobre uma base verdadeira, firme, legítima e legal. E isso só pode ser alcançado admitindo os factos e cooperando para este fim. Dmitry Julushiva e a sua fiduciária Ana Maria Reitzinger podem fornecer a autoridade legal e legítima necessária para destacar os ativos de propriedade global com transparência e boa vontade para todos os países, todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças em todos os lugares. Juntos, podemos acabar com a guerra, o despotismo, a poluição e muitos outros males. E é assim que apresentamos estes factos indiscutíveis a mais de 8 bilhões de pessoas, muitas das quais precisam desesperadamente de ajuda sem nenhuma boa razão. As entidades incorporadas que são responsáveis pela maior parte da miséria neste mundo não têm direito natural de existir. É obrigação da Igreja Católica Romana e explicitamente dever do Papa, sob a lei eclesiástica ou canónica, liquidar toda e qualquer corporação ou empresa que se envolva em atividades ilegítimas. É responsabilidade de cada governo municipal e do governo de Westminster ajudar e cumprir a nova exigência de liquidar infratores conhecidos e as suas agências sem mais delongas. Solicitamos especificamente a liquidação da UN Corporation, que começou em Vichy, França, em 1943 e que gerou, por meio de franquias e concessões, a OMS, também conhecida como Organização Mundial de Saúde, a principal parte da atual poluição do genoma da humanidade. O White House Office, Inc., Casa Branca, que participou e executou esta atrocidade sob a aparência da lei, Pfizer, Inc., que tem sido instrumental e perdulária no seu desrespeito à lei e à vida, o Serviço Nacional de Saúde e o CDC, Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. Ambos mentiram abertamente ao público e promoveram o genocídio com fins lucrativos. Existem inúmeras outras empresas que também precisam ser liquidadas por justa causa e sem demora. O abuso vergonhoso, descontrolado e indisciplinado dos privilégios empresariais levou o mundo à beira da guerra e pôs em perigo a vida e a integridade genética de mais de metade da população mundial. Tudo isto tem de parar.
e um novo caminho deve ser trilhado. Os ativos do trust da família Ávila devem ser liquidados em favor do verdadeiro herdeiro e executor. E os ativos da nossa Federação de Estados não incorporados e da nossa gente devem ser devolvidos ao nosso controle e não mais mantidos em fundos estrangeiros não autorizados, organizados por funcionários públicos. Uma contabilidade responsável deve ser feita e um novo acordo de 50 anos assinado sem demora. Todos os governos, agências e franquias incorporados que recebem a nossa generosidade estão sob demanda para realizar, cessar e desistir de todas as atividades ilegítimas ou serão liquidados. Todos os bancos, nacionais e internacionais, privados e públicos, ficam desde já notificados. Aviso aos agentes é aviso aos diretores é aviso aos agentes. Emitido e assinado por Ana Maria Reitzinger, fiduciária, de os Estados Unidos da América não incorporados.